Olá pessoal, hoje vocês vão aprender a como fazer padrão circular no FreeCAD, tá? É uma ferramenta muito poderosa e muito interessante que o FreeCAD disponibiliza aqui, né? Na bancada Parte Design e que ajuda muito a aumentar a produtividade dos seus projetos, ok? Bom, lembrando sempre, tá? Se você quer se tornar um projetista utilizando o FreeCAD, eu vou deixar um card aí para vocês conhecerem o curso de FreeCAD na prática, tá? Onde vocês conseguem dominar o FreeCAD de forma completa ali, né? Para você entender todo o fluxo utilizado nesse software livre, ok? Bom, vamos lá, tá, pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é vou fechar esse arquivo para a gente começar do zero, tá? Certifique-se, tá, que você está na bancada Parte Design. Caso não esteja, basta clicar aqui em cima e selecionar Parte Design. Depois nós vamos vir aqui em Criar Novo Arquivo. Clico aqui e após fazer isso, vamos vir aqui em Criar Esboço. Ao clicar nele, a gente seleciona, tá, um plano de referência, que é onde a gente vai fazer o esboço 2D. Vou selecionar aqui o plano superior. Clicando nele, ele joga a gente aqui para a bancada Sketcher, né, que é onde a gente faz os esboços 2D, para após isso transformar em esboço em modelo 3D, tá, em sólido 3D. Vou pegar a ferramenta Círculo, clico nele, seleciono o ponto de origem e vou arrastar. Criamos aqui, né, um esboço sem dimensões. Vou pegar a ferramenta de diâmetro, clico agora aqui na linha e vamos colocar aqui 100 milímetros. Tá. Agora, notem que o esboço está verde, ou seja, está definido, né, está travado aqui no espaço. Posso fechar e vamos voltar aqui na bancada Parte Design, ok? Agora, o próximo passo aqui é vir aqui em Patch, tá? Ou extrusão. Clica nele. Ele já automaticamente faz uma extrusão aqui de 10 milímetros, tá? Vou deixar ele com esse padrão aqui, mas você pode aumentar ou diminuir esse valor, dependendo da sua necessidade, ok? E vou dar um OK. Vou vir agora nesta linha, vou rotacionar a peça e com o Ctrl pressionado nessa linha e vou aplicar ali um chanfro de 1 milímetro, tá? Ele já jogou aqui 1 milímetro e vou dar um OK. Agora, vou selecionar essa face, vou clicar em criar novo esboço e vamos colocar aqui, né, com a ferramenta círculo, aonde a gente quer fazer a furação aqui. Nesse caso vai ser mais ou menos nesse ponto. Clico e arrasto aqui e vamos fazer um círculo menor nessa região. Vou dar um ESC, vou pegar a ferramenta de diâmetro, clico nesse ponto e vou colocar que ele tem 15 milímetros e vou clicar nesse outro e vou falar que ele tem 5 milímetros. Agora eu vou pegar a ferramenta de cotagem horizontal, clico nele e vou clicar nesse ponto. Com esse, vou colocar que ele tem 38 milímetros. Agora eu vou pegar a ferramenta de distância, tá? Clico nesse ponto, clico na ferramenta, né? Ponto central do esboço com o ponto de origem e vou dizer que tem 40 milímetros. Após fazer isso, tá? Notem que o esboço ainda não está definido, então ele está solto no espaço, ok? Vamos fixar ali o seu ângulo. Como que a gente vai fazer isso? Vou pegar a ferramenta aqui de criar uma linha de construção. Quando a gente clica nele, notem que o esboço fica azul, tá? Ou seja, todas as linhas que a gente traçar aqui vai ser apenas construção, ele não vai afetar diretamente o sólido, ok? Vou pegar a ferramenta linha, ponto central, ponto de origem e vamos aplicar aqui uma cotagem de ângulo, tá? Então, clico nesse ângulo, nessa linha com essa e ele vai ter 45 milímetros, 45 graus, ok? Então, ok, notem que está totalmente definido, né? Os dois esboços, podemos fechar. Vamos pegar aqui a ferramenta de furação, clico nele. Notem que ele fez aqui as furações, tá? A profundidade está com 5 milímetros, vou colocar através de todos, para atravessar totalmente o sólido. Vou dar um OK. E agora selecionamos a ferramenta, né, o recurso aqui Pocket, e vamos vir aqui na ferramenta Criar Padrão Polar, tá? Criar Padrão Circular. Clico nele. Quando a gente clica, ele já entende que você está aplicando um padrão polar, né, em relação a esse eixo, né, o eixo Z aqui, e ele já jogou uma desse outro lado. À nossa esquerda ele abre essa janela, né, com algumas opções. Nesse caso ele está falando o ângulo que ele vai estar aplicando esse padrão polar e as ocorrências, né, as quantidades a mais. Então nesse caso ele está com 2, ou seja,
esse esboço mais esse. Mas podemos aplicar ali, por exemplo, 4. Então, notem que ele segue o padrão polar aqui, né? Respeitando esse eixo, e ele aplica mais 4 aqui. Então, vou colocar como 5, para ele aplicar todos esses padrões aqui. Lembrando, tá, que você pode variar esse ângulo, então ele pode aplicar, por exemplo, na metade. Ele vai fazer isso aqui, tá? Então, depende de como você precisa. Nesse caso, eu quero um padrão polar completo, ok? Então, vou colocar aqui 360 graus com 5 ocorrências. Podemos fechar. Pronto, definimos aqui. E agora, nós vamos selecionar novamente essa face, né? Porque a gente vai criar mais um padrão polar nessa região. Clico nessa face, criar novo esboço. Vou fazer aqui posso deixar normal, tá? Vou pegar essa ferramenta de esboço, selecionar esse ponto aqui mais ou menos, tá? Posso aplicar uma dimensão a ele, mas ele só vai ser uma referência. Então vou colocar 5 milímetros. E uma cotagem vertical aqui de 15 milímetros. Posso fechar, né? Por que nós fizemos isso, tá, pessoal? Porque agora a gente vai selecionar a ferramenta de eixo aqui, tá? Para a gente criar um padrão polar referenciado em relação a esse esboço que a gente fez aqui, ok? Então eu vou selecionar a ferramenta eixo. Notem, quando a gente clica nele, ele já aplica diretamente no centro da peça, só que não é aqui que a gente quer aplicar esse eixo, tá? Para a gente fazer esse padrão polar. Então aqui abre essa janela para a gente selecionar uma referência. Vou selecionar esse esboço, tá? Então ele já entende que é no centro desse esboço. Podemos dar um OK. Pronto. Agora selecionamos essa face, criar novo esboço. Vou pegar a ferramenta círculo, vou vir nesse ponto aqui em cima mais ou menos e vou criar aqui, vou dar uma dimensão para ele, tá? Uma dimensão aqui de 5 milímetros. Aliás, vou fazer menor, com 3 milímetros, uma distância do centro aqui de 25. Posso fechar. Notem que a gente criou aqui, tá? Esse esboço. E agora vamos novamente em fazer furo extrudado através de todos, né? Para fazer toda essa furação aqui. E vamos selecionar esse último pocket, padrão polar. Notem que quando a gente clica nele, ele já entende que é o eixo Z central e ele aplicou desse outro lado. Mas não é o que queremos nessa situação, né? Então nós vamos vir aqui embaixo, vamos selecionar aqui eixo, tá? Selecionar referência e vamos selecionar esse eixo que nós acabamos de criar. Clico nele, então ele já entende que é em relação a esse eixo aqui que ele vai fazer aqui as ocorrências, ok? Nesse caso, eu vou colocar 4. Agora, posso dar um OK. Posso selecionar esse eixo aqui, tá? Apertar espaço para ocultar. Seleciono também esse esboço e oculto ele. E finalizamos aqui, tá, pessoal? Então, agora se nós quisermos aplicar uma cor nele, né? Clicamos no corpo, botão direito, aparências. E aqui em Shape Color, vamos colocar aqui um verde. E pronto, pessoal. Finalizamos aqui o nosso sólido 3D aplicando condições de padrão circular, tá? Tanto o padrão circular central quanto o padrão circular deslocado, ok? Ferramenta bem simples e fácil de utilizar. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, se você é novo, curta, se inscreva e compartilhe, tá, pessoal? Para mais pessoas conhecer o FreeCAD, ok? Valeu, pessoal. Falou e até mais!